Os impactos globais causados pela guerra na Ucrânia ainda serão sentidos por muitas décadas. Pensando nisso, o Fera Colégio e Curso promoveu um importante momento sobre esse assunto. Uma aula especial reuniu alunos do ensino médio no auditório da escola. Orientados pelo professor George, da disciplina de História, os alunos puderam compreender melhor alguns contextos pré-guerra e sobre a nova formatação do país após a invasão russa. A palestra que abordou esse tema foi ministrada pelo professor Ronaldo, ex-docente da unidade escolar e atual diretor do campus de Patos do Instituto Federal da Paraíba. Na guerra, todos perdem. Nessa guerra, não tem nem lado santo. Para nós que somos professores, onde tiver alguém que queira nos ouvir, que queira aprender, é sempre um prazer estar. A gente precisa ouvir diferentes opiniões. E para você entender um conflito desse, não há como você desprezar a contextualização geopolítica e histórica que envolve os atores, do conflito. Então hoje eu vim aqui para mostrar que essa guerra ela é assim um desdobramento da Guerra Fria, da rivalidade Estados Unidos-União Soviética, da rivalidade hoje OTAN-Rússia, e que a expansão da OTAN incomoda a Rússia, como a crise dos mísseis em 1962 incomodou os Estados Unidos quando a Rússia quis colocar mísseis em Cuba. Então não há como você fazer uma contextualização histórica, nenhuma análise, sem que você vincule esses fatos. Agora, lastimavelmente, devido a esses caprichos e o que está acontecendo na atualidade, nós temos cenas dramáticas, como está sendo essa questão da guerra na Ucrânia e suas imagens. Porém, o momento alto da aula especial foi a participação desse casal. A artesã paraibana Silvana Pilipenko é casada com o ucraniano Vasil Pilipenko. Ela protagonizou, no mês de abril, uma verdadeira luta pela sobrevivência ao lado de sua família. Morando há 27 anos na Ucrânia, ela passou 26 dias sem fazer contato com a família no Brasil. A cidade em que ela residia junto com o marido e a sogra, Mariupol, foi devastada pelas forças russas. Durante sua fala, Silvana relatou a experiência de ser uma sobrevivente da guerra e apresentou fotografias e vídeos de como era sua rotina durante os dias em que conviveu com as bombas e o medo no país europeu. Todas as vezes que eu sou convidada para uma palestra é um desafio, Porque a gente abrange alunos de várias faixas etárias. E assim, a minha intenção, na verdade, é motivá-los. Eu tenho o propósito de usar a minha história como motivação para que eles prossigam nos seus sonhos, para que eles não desistam, para que eles sejam menos individualistas, para que eles sejam mais solidários, tenham mais empatia com os amigos, com os familiares, até com as pessoas que eles não conhecem. Então, eu uso todo esse acontecimento, que foi um acontecimento trágico, eu tento transformar essa tragédia em algo bom, em algo lucrativo, em algo que possa agregar valores na vida desses alunos. Eu já me comprometi com a Edilene, que é a diretora daqui, o professor George, de uma outra oportunidade eu vim com essa intenção. Com a intenção de conhecer Patos, porque é uma cidade linda, e a gente veio nessa época de chuva, não deu muito para passear, mas o pouco que eu vi, eu gostei. Eu também gostei muito da recepção das pessoas aqui, são bem amistosas, são bem calorosas. Então, sim, eu quero ter a oportunidade de vir com mais tempo para poder usufruir a cidade e conhecer mais pessoas. É interessante que quando você fala no público com pessoas da sua idade, por exemplo, ou do seu rumo de trabalho, da sua área de trabalho, fazendo no público coisa, é diferente de que você trabalha com jovens, com adolescentes. Você não tem que ser o mentor, o professor para eles. Você tem que ter, nem assim, como fala como crianças, Ficar um pouquinho ansioso e também bem responsável. Eu não sei o que entra na cabeça deles, Porque você tem que ser só sincero. O Paulo é aluno do primeiro ano A. Para ele,
A palestra com Silvana serviu para endossar ainda mais o aprendizado de sala de aula, uma vez que os relatos da experiência de uma sobrevivente de guerra ajudam a fomentar ainda mais o aprendizado. É uma forma de experiência de vida que ela está passando para a gente. Dá para perceber o quão difícil é sobreviver à guerra e poder estar tendo essa experiência, acho que como aluno é importantíssimo, faz muita diferença a gente poder saber como é e também sentir de perto, né? Como é que é a guerra, como está acontecendo. Mesmo estando muito longe da gente, a gente consegue se aproximar dela. É sentir, é um sentimento que é passado para a gente. É totalmente diferente de ver isso apenas geograficamente falando, historicamente falando. É você sentir o sentimento de quem está lá, né? A diretora do FERA Colégio e Curso, Edilene Medeiros, conta que a ideia de realizar esse momento nasceu dias atrás durante uma viagem e que o objetivo é engajar o aluno da escola diante dos contextos mais atuais que englobam todo o planeta. A aula especial é sobre o conflito, da guerra da Rússia contra a Ucrânia já estava no planejamento do professor de História, o professor Helder George. Há mais de um mês, eu acho que assim que a guerra começou, ele já me solicitou uma data para realizar uma aula, debate. Aconteceu que eu estava num congresso em São Paulo. E lá em São Paulo, eu estava com minha amiga Fabiana, que ela é dona de escola também em João Pessoa, e na conversa, eu falando sobre os projetos da escola, ela comentou, disse: Edilene, você soube que Silvana já chegou, a paraibana que esteve lá em Mariupol, que eu chamava Mariupol, mas Mariupol. Eu disse sim, ela disse: mulher, eu tenho uma coordenadora que é amiga da família, enfim, a gente está convidando, ela vai para a nossa escola, que é o Vila, lá em João Pessoa. Aí eu disse: mulher, será que ela vai também assim para o interior? Ela disse: não sei. Então, a partir dali, a coordenadora dela, que estava lá também no congresso, me passou o contato. Na hora que eu entrei em contato com Silvana, foi imediato. Então ela já me deu o sim, pediu só que eu agendasse a data, e aí eu só esperei chegar de São Paulo, me sentar com a coordenação e organizar a data. E a data foi exatamente essa, que deu certo para todos. A gente não só ganhou, como também presenteou. É uma troca, como sempre, aprender é isso, Então hoje eu realmente vi que nós iniciamos aqui uma discussão, um trabalho, e que vamos ter que continuar para a gente agora ouvir os alunos, porque não houve o tempo suficiente. Hoje a curiosidade de ouvir foi tão grande, nós nos encantamos tanto que não houve espaço ainda para os alunos. Então a gente precisa promover agora para ver como eles observaram tudo isso e agora qual é a concepção que eles têm, quais são, como está a consciência deles diante de tudo isso. Sair da mesmice, trazer subsídio para que esses alunos possam aprofundar os conhecimentos, porque é algo que a gente vê tão distante da gente repercute de maneira próxima, É até um paradoxo, Porque a partir do momento que a guerra se estabeleceu, o Brasil passou a gastar mais dinheiro com insumos agrícolas, quer dizer, já um prejuízo muito grande para nós, E todo o aumento dos combustíveis, tudo isso. E a gente de longe querendo entender. Então eu passava para eles a ideia, e passei para a Edilene, a ideia da necessidade de trazer um fórum de debates constante em torno desses assuntos que estão aí no dia a dia, que o camarada se depara na televisão, escuta jornalistas como vocês falando, mas distante. Como eu digo, no ar-condicionado, sentado na escrivaninha, digitando, diferente de ver e ouvir de pessoas que foram testemunhas oculares do que realmente está acontecendo lá. Então, a primeira ideia é essa, Então, trazer a realidade para eles, através dessa felicidade que foi encontrar esse casal, no qual a Silvana é paraibana, e ele com a vivência dele como ucraniano,